Olá pessoal, eu sou o Glaucio Daniel. E eu sou o João Rangel. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da HCode. Se você ainda não é inscrito no canal, já sabe. Se inscreve aí, deixa o like e vamos chamar a vinheta. Roda a vinheta. Nesse vídeo vamos falar sobre um poderoso banco de dados chamado MongoDB. Já ouviu falar nele? Ele é famoso, hein, João? É famoso, já tem um tempo no mercado e nesse vídeo a gente vai aprender a instalar e configurar ele no seu Windows. Lembrando que o MongoDB é um banco de dados NoSQL, o que significa que ele não é um banco de dados relacional. Ele não é, assim como muitos bancos de dados que nós já estamos acostumados, como SQL Server, MySQL, Oracle, Postgre, que são bancos de dados que utilizam tabelas, linhas e colunas e os famosos comandos DML, Insert, Update, Delete e Select. O select normalmente é DQL, né? Comando de query. Mas enfim, ele não usa esses comandos, ele é um banco orientado a documentos. E quando a gente fala em documentos, é uma estrutura um pouquinho diferente, João. Exato. A gente lembra muito do JSON, né? Onde a gente tem ali propriedades e valores e eu posso guardar um documento dentro de um outro documento e assim por diante. E de vez a gente falar de tabela, a gente está falando de coleções, uma lista de documentos, né? Então é muito bom para você fazer consultas mais rápidas, pesquisas mais rápidas, um select mais rápido. Mas tem ali as diferenças, né, sobre o relacional em si. Os tipos de dados que você encontra dentro de um MongoDB é muito parecido com o que a gente encontra em bancos de dados relacionais aí no mercado. Você vai ter números, vai ter texto, vai ter booleano e alguns detalhes interessantes. Como o João falou, a estrutura dele é baseada em JSON, JavaScript Object Notation. Aquele objeto literal que abre com chaves, fecha com chaves, é um conjunto de pares de nome e valor. Agora, o nome que ele é dado dentro do MongoDB é Bison. Bison te lembra? Bison lembra do... Bison lembra do Street Fighter. É mais ou menos o JSON, só que aí você vai trocar o J por B. Isso. Porque é um binário. É um binário, é um binary JSON. Então, vamos lá aprender nessa aula como é que você instala o MongoDB na sua máquina. Bora, no Windows. Lá. Então acessa aí, ó, mongodb.com.com, vamos lá em Products e a gente vai acessar aqui a parte do Community Edition, Community Server. A gente tem aqui o Atlas, o Enterpriser, tá? Isso aqui dá para você também usar o MongoDB somente na nuvem, conectar. A gente pode ver em um outro vídeo aí do YouTube, talvez na data que está assistindo, inclusive ele já esteja no canal, depois dá uma olhadinha aí, hein? Mas vamos acessar aqui, ó, Community Server. Assim que você conecta nessa tela, você vai ver uma lista de várias opções. Entre elas, a segunda delas aqui, MongoDB Community Server. Veja que está na versão atual, quando estamos gravando esse vídeo, na versão 5.0.8. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, esse número já tenha mudado. Não tem problema, a versão 5 traz inúmeras melhorias dentro do MongoDB. A gente vai comentar algumas delas depois da instalação, mas vamos fazer um download aqui e baixar o nosso pacote MSI para Windows. É isso aí, download. 289 megas, nós vamos acelerar um pouco aqui porque o tempo de download nosso está extremamente rápido. Então vamos acelerar o vídeo. Feito o download, então vamos instalar aqui o nosso MongoDB. A instalação do MongoDB segue o nosso famoso padrão NNF. Next, Finish. Aceita aí o contrato, né? Instalação completa. Aqui ele vai dar a parte do domínio em nome do serviço, né? O nome do usuário, senha. É importante você deixar marcado essa opção porque instalar o MongoDB como um serviço faz com que assim que você liga a máquina, ele inicie esse serviço e aí você não precisa ir no terminal e iniciar o MongoDB, que é aquele daemon, né, que ele tem um serviço que ele deixa rodando para você iniciar o MongoDB. Pode marcar. Isso. É aqui se você quiser usar esse serviço com outro usuário aí do Windows, tá? Com outro domínio e assim por diante. O nome do serviço e os diretórios padrão onde ele vai ser instalado. Next. É importante deixar marcada essa opção de instalar o MongoDB Compass. Para quem já conhece banco de dados, ele é equivalente ao SQL Server Management Studio ou MySQL Workbench. É uma interface visual para a gente acessar o MongoDB. Fica muito mais fácil criar as coleções, documentos e bancos de dados dentro dele. Maravilha. Então, next aqui também. Agora pronto, só instalar. O Windows vai pedir a permissão aí, confirma essa permissão e só esperar. Tudo bem, instalamos. Se por um acaso você instalar o MongoDB e ele não instalar o Compass, nós podemos baixá-lo à parte.
Primeiro, vamos ver se ele instalou o Compass para você. Clica no executar. Para ver aqui, ele vai aparecer como a última instalação, certo? Mas para a gente ter o erro durante a instalação. Então, se isso acontecer para você, acessa aqui o download do Compass, tá? Só selecionar aqui também o MSI dele, fazer o download e instalar Next, Next, Finish até o final. Não tem erro. Mas se funcionar para você, já vai aparecer o MongoDB Compass. Para você verificar o serviço do Mongo, se ele tiver instalado corretamente, digita aqui serviços no iniciar e seleciona alguma coisa, digita Mongo, você vai procurar esse serviço aqui, ele precisa estar em execução, tá bom? Então, se estiver executando, está rodando já o serviço do MongoDB. Então, vamos tentar conectar aqui na conexão local, né, do nosso servidor. Isso aí. Então, assim que entrar no Compass, ele vai dar para você uma introdução. Bem-vindo ao Compass, mostrando como é que funciona algumas coisas dos recursos. Você pode avançar, dar uma olhadinha com calma, é bem interessante. E aí, essa primeira opção são as configurações de privacidade. Se você quer que ele colete informações e mande automaticamente para o servidor do MongoDB, você pode marcar as opções que você achar que deveria ter e as opções que você não quiser, você simplesmente pode desmarcar, como nós fizemos aqui. Toda vez que você entra no Compass, a primeira tela é a tela de conexão. Então essa conexão funciona assim. Eu vou acessar um servidor que é MongoDB. Então a primeira coisa é, onde está esse servidor? Se é na sua própria máquina, é um localhost. Por isso que está assim, MongoDB //localhost. Só que na sua máquina tem de tudo. Tem e-mail, tem servidor web, linguagem de programação, Node rodando, enfim, várias portas estão em uso. E aí a porta padrão do MongoDB é a 27017, tá bom? Você pode deixar ela configurada. Se você tiver algum usuário ou senha, você clica na opção Advanced Connection Options e você vai ver essa segunda aba chamada Authentication. Então aí você pode colocar o username e password e colocar as informações aqui, se for necessário. Tá? Quando a gente instala por padrão, ele não pede nenhuma conexão de usuário. A gente pode vir aqui nessa aba General e aí você tem essas duas opções. O Connection String Scheme é qual é o padrão da minha da string de conexão, daquela linha que você está vendo ali. A primeira é MongoDB local, mas suponhamos que você quer conectar no MongoDB na nuvem. Aí você escolhe essa segunda opção, que é o MongoDB mais o SRV, ou servidor da nuvem. Por exemplo, o Atlas quer conectar no MongoDB que está no servidor dentro do site do MongoDB. Aí você pode colocar essa opção e o hostname que ele te dá. Só colar aí e fazer a conexão na boa. Vamos deixar então o MongoDB padrão e clicar no botão Connect. Toda vez que você cria uma nova conexão, do lado esquerdo você vai ver aqui as informações do seu servidor. Se você clicar em Databases, você vai perceber que esses 3 bancos de dados foram instalados, que é o admin, o config e o local. São os bancos por padrão que a gente cria. Para a gente criar um novo banco de dados, nós vamos clicar naquele botão verde aqui em cima, chamado Create Database. Clique, por favor. Nós podemos chamar de hcode, nome do nosso banco. E basicamente eu tenho que fazer uma coleção. Podemos colocar qualquer coleção como uma padrão, mas também podemos usar uma coleção que todo banco tem, que é usuários. Vamos colocar em inglês users. Essas 3 informações que você está vendo aqui embaixo são referentes ao tipo do banco que nós estamos criando. Por exemplo, nessa primeira informação, Keeped Collection, se você habilitar ela, o que ele vai fazer? Ele vai criar um banco de dados de tamanho fixo. Isso significa, vou dar um exemplo para você. Suponhamos que você vai ter 10 registros, só 10, e toda vez que encher esses 10 registros, o próximo, que teoricamente seria o 11º, ele vai substituir o mais antigo. Então ele vai meio que apagando os registros mais antigos. É legal para log, né? Essas coisas que às vezes passa o tempo, pra gente não importa. Pode deixar desmarcado essa opção, a gente não precisa. Esse Use Custom Collation, se você quiser utilizar algum tipo de caractere diferente do que a gente já usa no UTF-8, tá? Então se estiver trabalhando num projeto que envolve caracteres especiais que são diferentes, por exemplo, orientais, né? Lá do leste europeu ou asiáticos, que é realmente diferente do padrão, aí você pode escolher o Collation automaticamente. E esse último nós também não vamos habilitar, é o Time Series. Se você estiver criando uma coleção que tem a ver com dados temporais, por exemplo, coisas que podem mudar de acordo com a data. A temperatura do tempo, por exemplo, o clima, né? Então eu tenho que
qual a temperatura que eu tenho hoje. Então tem lá, 25 graus. E no dia tal, temperatura em graus Celsius. Mas e amanhã? Eu tenho outra temperatura. Então são dados que variam por séries temporais. Então, um outro exemplo é a cotação do dólar. Eu tenho que saber quando foi para eu saber qual era a cotação naquele momento. Como no nosso caso não é nenhuma dessas três opções, a gente pode deixar desmarcado e clicar no Create Database. Criado o nosso database aqui, basta clicar nele aí para você acessar e você vai ver uma lista com todas as coleções que existem. No nosso caso, por enquanto, só existe a coleção User e aqui ele dá até um resumo lá já legal, né? De qual espaço que ele está utilizando, quantos documentos tem ali dentro, qual é a média de tamanho dos documentos, o número de índices, né? E o total também do espaço que esses índices estão utilizando dentro da nossa coleção. Isso aí, a gente pode clicar nessa coleção que nós já criamos, aí no Users mesmo, e aí nós temos uma área para criar os documentos. Você tem várias formas de fazer isso. Você pode criar, por exemplo, num TXT e importar. Você pode importar de um arquivo JSON que você já tenha também, ou a gente pode criar o nosso próprio. Então nós vamos criar o nosso próprio clicando em Add Data e na segunda opção Insert Document. Essa telinha é uma telinha bem chatinha do Compass, então sim, não se assuste porque se você digitar alguma coisa que você ainda está digitando, ele vai dizer que seu documento está errado. Então tenha fé, constrói o seu JSON na boa e aí assim que ele entender que você escreveu corretamente, vai funcionar na boa. Vamos colocar uma vírgula aqui, vamos adicionar mais uma propriedade, vou falar que o name desse meu usuário aqui é Anthony Rafael. Eu acho que seria bom a gente colocar a altura dele. Vamos colocar aqui, ó, height. Height. Em pixels ou em... Em pixels. Em pixels deve ser mais ou menos aí uns 1080. 1080 pixels. Certo? Aham. O que mais que a gente pode colocar aqui do nosso usuário? Vamos colocar o e-mail dele. O e-mail do Rafael. Não vai mandar e-mail pro Rafael não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Aí Anthony@hcode. Anthony@hcode.com.br. Beleza. Então, nota que eu coloquei aqui no padrão JSON mesmo, né? A gente tem esse ID que é gerado automaticamente pelo Mongo. E aqui a gente tem as propriedades, entre aspas duplas, e os valores, né? Apenas o valor numérico que eu não coloquei aspas, seguindo o padrão do JSON mesmo que a gente já conhece bem. Vou apertar aqui o Insert para inserir e tá lá o nosso primeiro usuário. O legal de um banco de dados orientado a documentos é que, diferente de uma tabela, eu não sou obrigado a colocar todo usuário, tem que ter nome, tem que ter altura, tem que ter e-mail. Eu posso ter um segundo usuário, por exemplo, aqui, ó, name. Vou colocar esse segundo aqui, vai ser o Ronaldo Braz. E ele vai ter aqui password. Por exemplo, diferente da estrutura que a gente acabou de inserir. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, só o name é coincide, né? Os dois têm name, mas esse aqui já tem um campo totalmente diferente e a nossa coleção aceita você fazer isso. Dentro desse documento você tem opções, por exemplo, ali na parte de cima eu tenho os filters, né? Então eu posso fazer find, posso fazer buscas em cima desse documento, eu posso colocar queries, né? Que a gente está acostumado, assim como nos comandos SQL, nós temos lá os comandos da cláusula where. Você tem a chance de filtrar os documentos ou as coleções que você está procurando. Nessa aula você viu então como instalar e configurar o MongoDB. Esperamos que você tenha gostado e se você gostou, deixa o like e coloca aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal da HCode, que nós continuamos produzindo novos conteúdos. É isso aí, a gente se vê no HCode Lab de Database. Deve ter mais um vídeo aparecendo aí, ó. Só clicar e a gente se vê nesse próximo vídeo. Até lá! Até mais!